se você crê que Jesus vai voltar, se você crê na promessa, e eu digo uma coisa para você, Ele jamais prometeu algo que Ele não cumpriu. Cante conosco essa canção. E se você sentir tocado, se levante e cante com a gente. peço em teu santo nome. Amém. Podem sentar. Uma das mais belas promessas que nós encontramos nos evangelhos foi registrada em Mateus, capítulo 7, e os versos 7 em diante. E aqui nós lemos: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E o verso 11
acrescenta: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Um dos exemplos mais claros de orações respondidas, e talvez o mais famoso de todos, é de um indivíduo chamado George Miller. Ele era um imigrante alemão radicado na Inglaterra e ele decidiu fazer num país estrangeiro uma obra filantrópica. E ele foi o fundador dos famosos orfanatos de Bristol. E ele decidiu não pedir dinheiro para levar avante o seu projeto, mas depender completamente de Deus. Em uma ocasião, de manhã, os órfãos estavam todos à mesa, não havia o que comer, e ele simplesmente orou com eles, agradecendo pelo alimento que Deus proveria. Pouco tempo depois, o padeiro chegou ali e disse: olha, o nosso pão não ficou um pouquinho além da coloração que deveria ter, e eu creio que vocês poderiam usar. E não muito tempo depois, um indivíduo também decidiu, o carro que transportava o leite quebrou ali, ele decidiu o leite e o alimento foi provido. Isso não é um mito, tem histórias que não fazem sentido, mas essas histórias são atestadas, e no seu catálogo pessoal de orações constam 50.000 orações respondidas. Agora você pode sentir, e se ele respondeu, se Deus respondeu sim, pelo menos 50.000 orações de George Miller, por que ele não responde a minha, que é uma só? E eu tenho um pedido. O texto que nós lemos aqui não diz que Deus sempre vai concordar com você. Em nenhum lugar dos evangelhos você vai encontrar uma promessa de Cristo dizendo que Deus sempre vai dizer sim para você. Mas o que o texto diz ali é que Deus jamais deixará de responder uma oração sincera, e Ele dará boas dádivas ao que lhe pedirem. Muitas vezes a resposta de Deus pode ser um pouco diferente do que você pediu, mas Ele jamais vai ignorar o seu pedido. E que Deus possa nos ajudar a confiar nele. Nós temos nessa manhã um agradecimento especial e um pedido. Começando pelo agradecimento, como igreja e como amigos, nós agradecemos à irmã Rosa, ou a Deus, pela vida da irmã Rosa, que no próximo sábado completará 100 anos, pela graça de Deus. E em termos de pedidos, temos Bruno Guimarães, um rapaz de 40 anos, que está sofrendo uma hemorragia cerebral, e a vida depende de um milagre. Que nós possamos lembrar do Bruno Guimarães. E com certeza você também tem o seu pedido. E se esse for o caso, você tiver um motivo especial de gratidão ou um pedido, esse é o momento no qual nós vamos, diante do altar do Senhor, interceder por cada um desses anelos do coração. E você poderá vir à frente, se assim desejar, nesse momento. Vamos nos colocar de pé. Satisfaz.
Vamos nos ajoelhar nesse momento diante do Senhor. Nosso Pai, grande Deus que habita nos céus, com nossa mente voltada a Ti, nesse momento nós gostaríamos de louvar o Teu nome, bendizer-Te pela Tua majestade e poder e pelo cuidado que tem por cada um de nós. Nós recebemos muitas bênçãos, algumas delas são conscientes, outras talvez nós nem ao menos reconhecemos, mas que Tu possas aceitar a nossa palavra de gratidão. E também gostaríamos nesse momento pedir perdão pelos nossos pecados, nossas faltas. Tu conheces a cada coração aqui presente. Que Tu possas nos ajudar a alcançarmos a vitória sobre o pecado, o mal, e vermos uma vida de vitória em Cristo Jesus. Mas muitos de nós estamos enfrentando os problemas nesse mundo de dificuldades. Tu sabes o anelo de cada coração. Muitos desses pedidos já foram expressos a Ti e gostaríamos mais uma vez de interceder por eles. Com o Teu poder, com a Tua majestade, que Tu possas trazer a solução para cada problema. Mas com humildade estamos dispostos também a aceitar a Tua vontade, que é a melhor sempre para a nossa vida. Gostaríamos de agradecer também pela irmã Rosa, que está completando 100 anos. É uma vida de exemplo e somos gratos a ela, que Tu possa sustentar e que no próximo sábado tenhamos momentos agradáveis aqui na igreja. Também pedimos uma bênção especial para o Bruno, nesse momento tão difícil de sua existência, no qual familiares estão sofrendo, mas que Tu possas estar com ele, e se for da Tua vontade, que dentro em breve ele consiga alcançar o pleno restabelecimento de sua saúde. Esteja com cada um de nós, abençoe o pregador, o pastor Gerson, Tu possa ungir seus lábios e sua mensagem seja aquela que precisamos ouvir nessa manhã. Estejam com Teus santos anjos nesse recinto e Teu Santo Espírito em cada coração. Dê-nos a Tua bênção e paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom poder estar com vocês nesse lindo sábado, aqui na igreja, e aqueles que nos acompanham de longe, em diferentes lugares. Eu sei que o Hélio Carnassali está assistindo, mas eu não posso dizer onde é que ele está, né, pastor? É um lugar que o pastor Davi não gosta que a gente mencione aqui, começa com Flórida. A gente não pode falar esse lugar. Alguém fez uma oração certa vez, e nessa oração falava, está funcionando? Vamos ver se ele... Não? Está ligado. Preciso de ajuda aqui, alguém? Pode me ajudar?
Então alguém fez a seguinte oração certa vez: Senhor, se a tensão pode criar alguma coisa boa na corda do violão, então não é demais pedir que tu possas usar a minha vida para criar alguma coisa boa. Você já pensou, ao ver os instrumentos aqui na frente tocando, se eles não estivessem nessa harmonia tão bonita, né, afinados no mesmo tom, eles poderiam até seguir a mesma partitura, seguir as mesmas notas, mas seria algo horrível, né? Seria uma tragédia. No entanto, a gente tem essa oportunidade de ver como os instrumentos bem afinados, né, tocando harmoniosamente, fazem funcionar um plano pré-estabelecido. Na nossa vida, a mesma coisa. Às vezes é a tensão, às vezes são as dificuldades que nos ajudam a chegar no lugar onde precisaríamos chegar. E eu quero falar para vocês hoje sobre esse plano B. O plano B é aquele que a gente não planejou. Pelo menos a princípio, não era a primeira opção. Mas como as cordas do instrumento precisam ser ajustadas, né, apertadas, assim também em nossa vida, às vezes, algumas circunstâncias podem trazer um certo incômodo ao princípio, mas depois trazer algum benefício. Vale a pena lembrar que o estresse, causado por muitos fatores, que sempre é identificado como vilão na história, ele, de alguma maneira, pelo menos de forma moderada, ele é positivo e até necessário em alguns momentos. Foi isso que ressaltou um pesquisador da Universidade de Stanford. E é muito interessante quando a gente pensa como o estresse pode trazer reações ou resultados positivos. O estresse pode ser positivo, especialmente a curto prazo, durante minutos ou horas, apenas coisas boas, desde que a pressão não seja pesada demais. O que é que acontece? Os sentidos são aguçados. Existe um aumento na distribuição do oxigênio, da glicose para o cérebro, e a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina. Não se preocupe, não é uma droga perigosa não, mas é algo que o nosso próprio organismo produz num momento de estresse. Isso está relacionado à sensação de prazer. É por isso que o estresse moderado é positivo, mas quando a pressão segue por muito tempo, acontece o oposto. Existem especialistas até sobre o desenvolvimento infantil, que eles se referem como isso pode afetar o desenvolvimento de uma criança. Tem sido feito vários estudos sobre isso, e é impressionante imaginarmos que uma criança, se passar por um momento de estresse ou falta de apoio emocional, durante meses seguidos, pode ficar com danos psicológicos para o resto da vida. Por que é importante a gente entender o estresse? Exatamente por causa disso. Porque embora ele possa ter efeitos positivos, em alguns momentos, ele pode trazer consequências permanentes, desastrosas, se for de forma muito intensa e prolongada. Por que algumas pessoas são mais suscetíveis a outras ao enfrentar o estresse? As pessoas diferem como em qualquer outra coisa na vida, né? Eu ouvi essa semana alguém descrevendo como um problema lá em Nova York, de uma praga, né, que existe, que é o bed bugs. E parece que algumas pessoas são mais sensíveis àquilo, outros não percebem. Vocês já viram como alguns vão no acampamento? Eu não sei o que aconteceu semana passada, mas tem gente que não se incomoda com o mosquito. Outro, uma picada, já fica com uma reação tremenda. E parece que alguns têm sangue doce mesmo, né? Os mosquitos só vêm para eles. A grande parte disso é psicológico, mas também existem diferenças individuais. E a maneira como nós reagimos ao estresse é a mesma coisa. Se duas pessoas são expostas aos mesmos desafios e uma delas tiver menos possibilidade de previsão, menos habilidade de reagir positivamente ao estresse, menos chance de escapar da frustração causada, estará mais sujeita a sofrer as consequências negativas do estresse. Bem, suficiente para falar sobre os problemas. Como solucionar? 3 sugestões muito práticas para vocês. Eu aprendi isso e achei que é interessante partilhar. Primeiro, faça exercício físico. O exercício físico ajuda a aliviar o estresse.
como a sua mente precisa descansar quando você vai dormir, e dormir um sono profundo, você precisa exercitar o corpo para também aliviar a tensão do estresse e descansar a sua mente. O corpo descansa dormindo e a mente descansa quando você está fazendo exercício físico. Esse é o melhor exemplo de como o exercício pode trazer benefícios à nossa saúde. E fisiologicamente o exercício interage com os efeitos maléficos do excesso de estresse. Psicologicamente, fornece um senso de maior controle e confiança para enfrentar desafios. Segundo passo muito importante para nos ajudar a vencer os malefícios do estresse é desenvolver relacionamentos saudáveis. É interessante isso. Dizem que as pessoas que têm amigos próximos com quem pode confiar ou partilhar enfrentam melhor as situações mais difíceis da vida. O relacionamento pessoal, ele ajuda a liberar hormônios que nos fortalecem ao aproximar de momentos difíceis. Em tempos de extremo estresse, nos aproximamos das pessoas à nossa volta e com isso conseguimos apoio social, apoio de amigos, de familiares, e tudo isso ajuda a aliviar o estresse. Portanto, uma conexão autêntica com outras pessoas é descrita como o centro do bem-estar psicológico e a qualidade para nos ajudar a vencer o estresse. Teve até um psicólogo que fez uma pesquisa muito conhecida, falando sobre as reações em momentos de estresse e a importância de ter um apoio psicológico, alguém ao seu lado. O nome dele era Harry Harlow. Esse psicólogo ficou conhecido por uma experiência que ele fez no início da década de 50, em Wisconsin. Ele colocou num ambiente artificial alguns macacos pequenos, né? Você vê ali um deles na foto, que eu vou colocar agora. E ele descobriu que a necessidade de conforto é mais importante do que a busca da comida. Como é que ele fez isso? Ele fez como que um boneco de arame, como se fosse a mãe do macaquinho, oferecendo leite. Só que tinha dois tipos. Tinha um que era coberto de tecido, que imitava melhor a figura de uma mãe, e a outra que era apenas um emaranhado de arames, onde havia também o leite. E ele descobriu que havia uma atração maior para aquela que estava disfarçada de mãe. Ele ampliou a pesquisa e colocou um outro cenário, deixando um grupo desses macaquinhos com aquela mãe que estava disfarçada, melhor, né? E a outra que só provia o leite, mas era de uma aparência que não parecia nada com um macaco. O que aconteceu? Os macaquinhos que estavam no ambiente com aquela mãe mais disfarçada tinham mais estabilidade emocional. E os outros, que só recebiam o alimento e não tinham o carinho, o afeto ou o aconchego de deitar ali no colo da mamãe, eles começaram a demonstrar desequilíbrio emocional. Ele foi além disso e introduziu elementos estranhos no ambiente onde eles estavam. E ruídos fortes. No ambiente onde estavam aqueles macacos que tinham uma mamãe, né, disfarçada, eles corriam para o colo da mãe e encontravam conforto e conseguiam enfrentar as dificuldades. No outro grupo, que não tinha o afeto ou o aconchego de alguém que os apoiasse, demonstraram reações como se jogar ao chão, desespero, um total desequilíbrio emocional. Interessante, né? Como os animais reagem. E parece que o ser humano não reage muito diferente. Existem estudos que provam que as pessoas que se casam, ou que permanecem casadas, né? Porque muitos casam, descasam, né? Mas permanecem casados, têm a tendência de ter uma vida mais longa. Então, o casamento pode ajudar, e especialmente quando você está casado com a pessoa que você ama, além de viver mais, ainda viver mais tempo feliz. Isso é realmente uma bênção. O casamento na sociedade moderna tem sofrido muita discriminação, e apesar de ser uma união abençoada, estabelecida por Deus e ensinada nas Escrituras, as pessoas não adeptas ao casamento podem apresentar que ele não é necessário. Porém, mesmo com essa ideia distorcida, né, o casamento pode trazer uma bênção especial, de uma vida mais longa e uma vida feliz.
E sem dúvida, como alguém tem dito, né, a esposa é que traz o equilíbrio do homem, né? É indispensável a presença de uma mulher na vida do homem. Se você vive sozinho, ou se é viúvo ou divorciado, não se desespere, né? Melhor fazer como Paulo diz: quem não está casado, continue sem estar casado. Bem, esse é o conselho de Paulo. Eu não dou esse conselho, mas Paulo dá esse conselho. Então, se você está solteiro e não quer se casar, ou acha que tem vocação para permanecer sozinho, tem outras opções. Uma das opções é conseguir um animal de estimação, um cachorrinho, um gatinho. E os efeitos, bom, não é a mesma coisa, né? Claro. Mas tem gente que conversa com os animais de estimação também, né? Mas também está comprovado de que um animal de estimação pode propiciar um pouco dessa necessidade afetiva que o ser humano tem. E quem tem animais de estimação também, existem estudos que comprovam isso, tem uma expectativa de vida um pouco mais longa também. Então, melhor ser casado com um cachorrinho, né? Se o marido viajar, cuida do cachorrinho. Nós gostamos de caminhar. E eu li alguém falando esses dias, né? E muitas vezes a gente caminha, eu e a Leila, de mãos dadas, né? Mas eu li alguém falando essa semana que ele sempre anda de mãos dadas com a esposa, porque se largar, ela sai para fazer compra. Então, existem muitos motivos, né? Não é o nosso caso, né, Leila? Não é o nosso caso. Existe mais um elemento, terceiro, eu vou parar por aí, né? Para ajudar a combater o estresse. Não se estresse muito com o estresse. Tá? Então, não se preocupe demais também, porque preocupação desnecessária não vai ajudar você. Lembre-se que um pouco de estresse é bom, e não permita que as suas reações emotivas ultrapassem os limites do controle. Enfrente os desafios que aparecem em seu caminho, reconhecendo que no final eles tornam você mais forte e mais preparado. Lembra daquele ditado, que não mata engorda? Bem, no caso do estresse o que não matar você vai tornar você mais forte. Vai ajudar você a crescer e se desenvolver para ser uma pessoa melhor e mais feliz. Nos momentos mais felizes, nós podemos olhar para trás e imaginar que eles não surgiram sem um pouco de estresse. Você pode imaginar, um dos momentos felizes, né, da minha vida, quando eu conheci a Leila, né, quando nós nos casamos, quando nós viemos para cá, quando eu comecei a trabalhar como pastor. São momentos felizes e marcantes na nossa vida, mas esses momentos não vêm sem o estresse, sem um esforço especial. Em outras palavras, não tem nada que é relevante na sua vida que vai cair do céu sem esforço. Enfrente, portanto, esses momentos. Você está se sentindo sob estresse recentemente? Bom, enfrente e deixe passar. Porque, na verdade, tudo passa. Até os momentos mais difíceis passam também. Na Bíblia, o apóstolo Paulo, no início da carta aos Filipenses, capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Já pensou? Como Paulo poderia ter dado aquele testemunho àquelas pessoas lá em Roma, se ele não estivesse preso? Eu não gostaria de estar no lugar dele, mas Deus utilizou aquelas circunstâncias negativas e difíceis na vida do apóstolo, para que Deus pudesse cumprir um propósito especial para alcançar pessoas específicas. Dizem que Winston Churchill uma vez falou: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Alguém talvez já tenha ouvido uma história que diz que ocorreu há muito tempo atrás, num país distante, em que um garoto sonhava em ter um cavalo, mas ele era muito pobre. Um dia passou
uma cavalaria por ali. E havia um pequeno filhote, um potrinho, que não pôde acompanhar aquela longa viagem. E o dono daquele potrinho deu de presente ao menino aquele pequeno cavalo. O menino, ele alcançou o sonho, né, da vida dele. E os vizinhos todos falaram, né? Oh, que bom! Ele ganhou um cavalo, agora ele vai ser feliz. E o pai disse, pode ser bom, pode ser ruim. O cavalo cresceu e um dia fugiu. Aí os vizinhos falaram, que azar, não? Agora que ele ganhou o cavalo cresceu e fugiu. E o pai falou, pode ser bom, pode ser ruim. Não demorou muito tempo, o cavalo voltou e trouxe com ele um plantel, uma manada de cavalos selvagens. E os vizinhos falaram, nossa, que sorte, hein? Agora o cavalo que fugiu voltou e trouxe um monte de cavalos com ele. E o pai disse, pode ser bom, pode ser ruim, né? O tempo é que vai dizer. Não demorou muito, o filho estava cuidando dos cavalos e teve uma queda, quebrou a perna. Os vizinhos falaram, que azar, não? Agora está aí, com um monte de cavalo para cuidar e está com a perna quebrada. O pai disse, pode ser bom, pode ser ruim, né? O tempo vai dizer. Não demorou muito, um reino vizinho fez guerra contra aquela nação e todos os jovens foram levados para a guerra e muitos deles pereceram na guerra. Aí os vizinhos falaram o quê? Que sorte, hein? Com a perna quebrada, o seu filho não foi para a guerra. Que sorte, hein? E o pai disse o quê? Bom, não preciso continuar a história, mas o ponto é que todas as coisas que acontecem na nossa vida têm consequências positivas e negativas. A longo prazo, nós só poderemos entender se olharmos para trás, depois de muito tempo, com a visão de Deus. O propósito de Deus para nós é que tudo que acontece na nossa vida nos ajude a crescer e desenvolver na direção daquilo que Deus planejou para cada um de nós. E o apóstolo Paulo aprendeu exatamente isso. É por isso que o capítulo 4 da mesma carta de Filipenses, versos 12 e 13. O verso 13 é bem conhecido. Muitos de vocês conhecem. O verso 13, a gente sempre repete, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas vejam o verso 12. O verso 12 lança luz nessa expressão, que eu posso todas as coisas. O que é que diz o verso 12? Ele diz, sei o que é passar, ter fartura. Deixa eu avançar. Quero saibam, irmãos, aquilo que me aconteceu. O verso não está certo, está no o verso 12, vou ler da Bíblia, o verso 12 e 13, diz assim. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o verso 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo que acontece na minha vida, que aparentemente pode ser bom ou pode ser ruim, mas só o futuro é que vai dizer quando nós realmente colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Portanto, eu quero sugerir para vocês 3 lições importantes ao enfrentarmos adversidades. A primeira lição importante é que a adversidade é a oportunidade de Deus. Ninguém quer fazer parte do time perdedor. Ninguém quer ser criticado porque fez algo de errado. Mas nós precisamos depender em todos os momentos da misericórdia de Deus. Seja realista, seja autêntico para experimentar uma comunidade autêntica. Daí a importância de poder participar de um pequeno grupo, onde você pode se abrir mais do que num grupo grande como o que nós estamos aqui na igreja. Davi enfrentou o gigante e naquele momento, todos os grandes soldados do exército de Israel estavam dizendo, esse gigante é grande demais, ele vai acabar com a gente. E Davi olhou para ele e pensou, ele é grande demais, eu não posso errar. Como pode esse homem falar contra o nosso Deus, desonrar a Deus? Ele é muito grande, eu não vou errar. As situações extremas do homem são a oportunidade de Deus. Por isso que quando você passar em algum momento difícil,
Peça a Deus forças e depois no futuro você vai olhar para trás e ver que aquilo trouxe algum benefício para você. Nunca vamos aprender a confiar em Deus se nunca tivermos oportunidade de confiar nele. Eu fiquei pensando nessa frase. Eu li numa dos programas das madrugadas, quando o pastor Danny Smith escreveu essa frase, eu fiquei pensando. Deus permite momentos de dificuldade para que a gente possa desenvolver a nossa confiança nele. E o apóstolo Paulo descreveu esse sentimento e resumiu em 4 palavras. Ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o que é que diz lá? Em tudo, vamos ler juntos? Em tudo, dai graças. Olha que Paulo não está dizendo aqui, por tudo. Ele está dizendo, nós não somos masoquistas que gostam de sofrer. Ele está dizendo, em todas as circunstâncias, em qualquer momento da sua vida, você pode encontrar um motivo para agradecer a Deus. Não porque você está sofrendo, mas porque você tem esperança, porque você tem certeza que Deus tem algo melhor para você amanhã. O segundo ponto importante é que a adversidade é a oportunidade de Deus para ajudar a desenvolver a minha fé. E o apóstolo Paulo descreve também esse princípio de forma magistral quando ele diz na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz: porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Vejam que ele diz, não eventos específicos na sua vida, mas todas as coisas. O conjunto de tudo que acontecer na sua vida e com você, isso vai trazer algum benefício no futuro. Ele também diz que é para aqueles que amam a Deus, não é para qualquer pessoa. Para uma pessoa que não teme a Deus, o sofrimento não passa de simples sofrimento. Mas se você teme a Deus e foi chamado por Deus, como diz o texto, né? Segundo o seu propósito, segundo o seu decreto, então Deus vai utilizar esse capítulo ruim e difícil como um degrau para que você possa avançar e crescer no seu relacionamento com Deus. Vocês se lembram o que aconteceu naquele sábado, naquele fim de semana, em que Jesus foi aprisionado e morto? Assim acontece muitas vezes na nossa vida também. Quando você tem um problema difícil e ora, nem todos nós temos a experiência como George Miller, de ter 50.000 orações respondidas afirmativamente. Mas quando você ora e Deus não responde, ou pelo menos você pensa que Ele não responde. Quando você ora e Deus está silencioso, dizem que são os momentos mais difíceis da vida. Vocês podem imaginar como sofreram os discípulos naquele final de semana? Quando estavam esperando que Jesus fosse o prometido Messias que ia trazer a libertação a Israel, o estabelecimento do novo reino, e todos os seus sonhos caíram por terra. E aquela experiência que tiveram nos últimos 3 anos, o passado tinha sido decepcionante para eles. O presente era incerto. E o futuro se apresentava de forma ameaçadora aos discípulos, naquele sábado em que Deus permaneceu em silêncio. Vocês lembram outro episódio, quando Maria, Marta, mandaram mensageiros chamando Jesus, porque Lázaro estava doente, e aparentemente Jesus não respondeu, levou 2 dias para dizer, vamos lá, porque eu vou despertar, Lázaro está dormindo, eu vou despertá-lo do sono. E os discípulos, se ele está dormindo, ele está bem, Senhor. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas Jesus disse, aquela enfermidade foi para trazer glória a Deus. Vejam, o sofrimento e o silêncio de Deus às vezes estão relacionados com o propósito de Deus manifestar a sua glória em nossa vida. O problema é que nós não gostamos desse plano B, quando trazer glória a Deus envolve o meu sofrimento. Esse é o problema. Se é para sofrer, não, aí não. Vamos dar glória a Deus de outra maneira, mas eu não quero passar pelo sofrimento. Então Deus, naquele momento que você pensa que Deus não se envolve no nosso sofrimento, Deus não, que Ele não se importa, porque Ele não fala nada. Vocês lembram do episódio com os 3 jovens que foram lançados na fornalha? E naquele momento,
no final daquela prova, literalmente, né? Literalmente prova de fogo, em que o rei olhou dentro da fornalha e viu um quarto personagem que não havia sido lançado lá e que era semelhante ao filho dos deuses. Como você pode descrever aquela cena? Eu fico imaginando que alguém diria mais ou menos assim: os 3 jovens oram e pedem a Deus libertação. Deus aparentemente não responde, porque o processo da condenação e da execução prossegue. Deus continua em silêncio. A oração dos jovens chegou ao trono de Deus, e lá no trono da majestade, os anjos se aproximam de Deus e se oferecem para ir ajudar os 3 jovens que estavam a ponto de ser lançados dentro da fornalha. E vem um anjo e diz: posso ir, Senhor? Um anjo, com um dedo apenas, ou o cantinho da asa, seria suficiente para libertar aqueles jovens. Mas Deus não permite. Vem um segundo anjo, talvez um mais forte, ou os serafins, né, que diz, tem mais asas, né, 6.0, mais rápido. E Deus disse não. Aí vem o próprio Jesus ao lado dele, e o Pai dá sinal para que Jesus venha, porque o rei identificou que era semelhante aos filhos dos deuses. E quando o pai se dirige ao filho e diz: pode ir ajudá-los? O filho responde de dentro da fornalha: já estou aqui, Senhor. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas é porque Ele está agindo de uma maneira que a gente não entende, ou fazendo algo que nós não estamos sabendo. O plano B é esse aí. Finalmente você chegou o tempo, né? Essa é a pessoa certa, eu arrumei para casar, mas aconteceu alguma coisa, o casamento foi cancelado. Um sonho de fazer uma faculdade, chegou no momento da matrícula, não conseguiu dinheiro para pagar. Estava planejando voltar a trabalhar, mas ficou grávida de novo. Investiu dinheiro em algo que parecia um bom negócio, mas o mercado mudou completamente, você perdeu tudo. Você tinha certeza que estava indo na direção de Deus, que Deus estava guiando, mas de repente você está em dúvida, porque as coisas não saem da maneira como você gostaria. O apóstolo Paulo passou muitos momentos como esse, que ele não entendia o que estava acontecendo. Chegou um momento da sua viagem que ele diz: eu vou por aqui. E Deus veio no meio da noite, deu um sonho e falou: não vai. Você vai para um outro lugar, vai para Macedônia. Se Paulo não sabia o que, quando, onde, em todos os momentos, mas uma coisa ele sabia. Ele sabia que a sua vida existia com um propósito. E esse propósito era trazer glória a Deus em sua existência. A maior parte do tempo nós fazemos exatamente o oposto, né? Ficamos aí imaginando, tentando entender as coisas, ou gastamos muito tempo preocupados com o que está acontecendo à nossa volta. Será que eu vou sarar dessa doença? Será que meus filhos vão se dar bem? Será que eu tenho dinheiro para pagar as contas? E gastamos muito tempo preocupados com o quê? Ao invés de nos preocuparmos com quem nós estamos servindo. Terceira lição importante para mim sobre as advertências e as dificuldades é que a adversidade é a oportunidade de Deus para confirmar os sinais dos tempos. E nós vimos hoje, durante essa semana, né, escutamos hoje, como o pastor Ron mencionou, e durante essa semana, nas coisas incríveis, né, que aconteceram essa semana. Quem de vocês que não saiu para fora, nem para dar uma olhadinha, né, na eclipse? Aqui foi 75%, 80%, não sei exatamente. Mas eram dezenas de pessoas saindo do escritório, saindo de dentro do prédio para ter uma visão. Outros, mais folgados, né, permaneceram na janela, colocavam óculos olhando ali pela janela. O Kleber, meu genro, viajou 8 horas. 8 ou 10 horas, e levou as crianças para ver a eclipse total. Diz que foi incrível. Tiraram fotos lá, escureceu. Onde havia eclipse total, lá nas Carolinas, o dia ficou escuro como o início da noite. Sinais? E o que dizer do furacão que chegou nas costas do Texas hoje?
A irmã White diz no livro, e não se preocupe com eclipse, tá? Se você perdeu, fazia 99 anos que não tinha outra, não precisa esperar mais 90, muitos não vão poder esperar tanto tempo, né? Mas daqui 2 anos vai ter uma outra, só que vai ser na América Central, América do Sul. Só planeje bem e você esteja lá quando acontecer, você vai poder passar por essa experiência. Ellen White diz no livro, No Grande Conflito, página 589, ela diz assim: em acidentes e calamidades, na terra e no mar, nos grandes desastres, na força dos tornados, tempestades, furacões, inundações, terremotos, em cada lugar de 1000 maneiras, Satanás está exercendo o seu poder. Ele destrói as lavouras, seguindo-se a fome, a calamidade, e coloca no ar a maldade e a morte. Milhares perecem pelas enfermidades. Estas ocorrências vão se tornar cada vez mais frequentes e mais desastrosas. Pense sobre isso quando você olhar para o céu e ver algum sinal. Pense sobre isso quando ouvir nas notícias o aumento da maldade, da criminalidade. Pense nisso quando você ouvir falar de desastres ecológicos, de secas e inundações. Pense nisso, porque são sinais de que Jesus em breve vai voltar. São sinais dos tempos. Mas Jesus disse em São Mateus 24, 6 a 8, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 8 diz: tudo isso será o início das dores. Sempre pensamos que o mais rápido é melhor, mas o relógio de Deus, ele trabalha numa rotação aí, numa velocidade diferente do nosso. E a Bíblia está cheia, a Bíblia está repleta de histórias e exemplos de pessoas que esperaram e esperaram muito para terem as suas orações respondidas. Abraão e Sara esperaram ansiosamente para ter um filho. Jacó esperou e trabalhou por Raquel para que fosse sua esposa. José esperou pacientemente na prisão. João Batista esperou ser resgatado da prisão e no final não foi. Noé esperou 150 dias para que as águas do dilúvio começassem a baixar. Os israelitas esperaram 40 anos para entrar na terra prometida. Os primeiros cristãos esperavam que Jesus ia voltar nos seus dias. Neste mundo cheio de estresse e insegurança, muitos se voltam para a Bíblia e suas promessas na esperança e encorajamento. E é isso que a Bíblia diz, Jeremias 29, verso 11: porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Pense nisso. O plano de Deus é maior do que os seus problemas. Você pode às vezes se sentir desesperado a ponto de desistir. Com certeza tem alguém aqui, nesse momento, sofrendo problemas no seu lar, no seu relacionamento familiar, no relacionamento com seus filhos, enfrentando problemas financeiros. Talvez a enfermidade está ameaçando você com uma doença grave, um câncer. Talvez você sinta como se tudo à sua volta estivesse contra você. Lembre disso, Deus é maior que os seus problemas. Enquanto você espera por uma vida melhor, confie em Deus. Não há limite à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, consagra a sua vida inteiramente ao serviço de Deus. A Bíblia descreve muitos exemplos de pessoas que esperaram meses, anos, décadas, para que Deus cumprisse a sua promessa. E também conta a história de pessoas que confiaram em Deus, pela fé, fizeram muitas coisas, mas tiveram resultados diferentes. Abel tinha fé e morreu, mas diz também que ele ofereceu um sacrifício agradável a Deus. Enoque tinha fé e viveu. Abraão tinha fé, perdeu a sua casa e morou o resto da vida numa tenda. Abraão tinha fé e ofereceu o seu filho, deu o seu filho, para receber a promessa de ter o seu filho único como filho da promessa. Você ter fé não é garantia de que Deus vai conceder aquilo que você pediu. Não é garantia de que, no imediato,
no futuro próximo, o resultado vai ser bom e positivo para você. Mas nos traz a certeza de que no final, tudo vai dar certo. No início do mês de junho, nós visitamos um lugar muito bonito. Eu e a Leila tivemos a oportunidade de ir ao México, no sul do México, um estado chamado Chiapas, e ali tem algumas paisagens assim incríveis, como essa aqui. Nós visitamos ali uma pequena cidade muito bonita, chamada San Cristóbal de las Casas. É uma cidadezinha assim muito charmosa. Porém, é naquela região que se você procurar informação sobre liberdade religiosa, você vai encontrar, pelo menos aqui na América, é o lugar onde existe a maior quantidade de intolerância religiosa, perseguição religiosa e até mortes por causa disso. Nessa região existem comarcas onde a comarca, os habitantes dali votaram passar as propriedades para um proprietário comum, como se fosse uma comunidade local, e aqueles que não se enquadram nos valores da comunidade são expulsos dali. E espera quem? Evangélicos, adventistas, estão no topo da lista. Existem estradas nesse estado de Chiapas que tem sinais na pista dizendo: a partir daqui você está também sujeito às leis da comunidade local. Isso quer dizer, você pode ser linchado, pode ser morto, se você cometer algum erro que não está de acordo com as leis daquela comunidade. Se você aceita uma religião nova, como muitas vezes acontece quando alguém aceita a mensagem adventista, tem que deixar a sua casa, perde a sua terra. Aí alguém vai dizer assim: mas e se não sair? Alguns foram queimados vivos, há pouco tempo atrás. E se sair, não pode ir para o governo? Vai para o governo, pede os seus direitos. E eles oferecem o quê? Você perdeu a sua terra, tá bom, nós vamos dar uma terra para você. Aonde? Em cima de um morro, onde não tem água, não tem nada, não tem acesso. Mas já cumpriram o propósito da lei? Será que é isso? Nesse local tão difícil, a igreja continua crescendo. E nós passamos ali um final de semana, bem interessante, sábado, tivemos em diferentes igrejas, foi muito, muito inspirador conhecer a nossa igreja naquela região. E à tarde, a igreja fez uma convocação num estádio de futebol, tinha cerca de 13 mil pessoas reunidas, mas o interessante é que naquele dia estava previsão do tempo 95% de chance de chuva. E nós fomos, no dia anterior a gente ganhou um presente, vou mostrar para vocês, né, esse presente. Eles nos deram um guarda-chuva. E como a previsão do tempo era 95% de chuva, e a igreja estava orando para que não chovesse, né? Mas na dúvida, eu coloquei o guarda-chuva na mochila. Bom, você nunca sabe, né? Alguém pode pensar que é falta de fé, o outro vai dizer, não, esse é precavido, né? Então, não julguem. Primeiro termine de escutar a história. Foi uma reunião muito bonita. Algumas vezes, começou a garoar e eu abria o guarda-chuva, cobria, nós estávamos sentados na primeira fila, eu e a Leila, e ela olhava para mim e falava: não precisa guarda-chuva, não está chovendo. Eu fechava o guarda-chuva, punha embaixo de novo, passava alguns minutos, começava a garoa outra vez, e começavam uns pingos meio fortes, e eu abria o guarda-chuva. Aí ela olhava para mim e falava: já parou, pode guardar. Eu fiz isso pelo menos 3 vezes. E aí você fica pensando: Deus foi bom, né? Mas por que ele permitiu algumas gotas? Sabe por quê? No final da reunião, era por volta de 7 da noite, depois de um longo dia de muitas coisas assim, testemunhos, histórias, desfiles, tudo você pode imaginar, bandas tocando, marimba. No final, o presidente da União estava lá na frente, agradecendo a todos por terem vindo e agradecendo a Deus porque Ele não permitiu que chovesse. Mas, na verdade, tinha chovido. Só o suficiente para que um lindo arco-íris se formasse, bem atrás do palco onde ele estava falando. Ele não viu isso, mas nós estávamos sentados na frente, nós pudemos desfrutar dessa cena tão bonita. Na sua vida,
É bem provável que você passe por momentos em que essas gotas, né, das dificuldades, dos problemas, do sofrimento, caiam sobre você e você não entende por quê. Ou porque você orou e aquilo que você imaginou que Deus poderia e gostaria de fazer, não fez. Ou porque Deus permaneceu em silêncio, ou porque Ele respondeu de uma forma que você não esperava. Mas eu quero dizer para vocês que Deus pode fazer o que nunca foi feito. Deus pode realizar o que nunca foi realizado. Deus pode conseguir aquilo que nunca foi conseguido. O problema é que a nossa visão é muito limitada e olhamos apenas numa perspectiva, o que às vezes em algum momento isolado não faz sentido dentro do quadro maravilhoso que é da nossa vida trazer glória a Deus. É nesse momento que você precisa de fé, para continuar confiando que Deus continua presente e que Ele é poderoso. E continuar avançando com a certeza de que no final vai dar tudo certo. Você gostaria de demonstrar esse tipo de confiança, mesmo nos momentos mais difíceis? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque encontramos em Tua Palavra histórias, experiências que nos ajudam a desenvolver uma fé confiante, mesmo quando não ouvimos a Tua voz, mesmo quando não percebemos a Tua presença, mas temos a certeza que o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelos momentos difíceis dessa vida, que podem ser comparados apenas com algumas gotas de dor e de sofrimento, com o sofrimento que o Senhor passou quando aqui esteve, mas que tudo que vem à nossa vida seja para trazer honra e glória ao Teu nome e nos preparar para sermos aprovados, vivermos contigo no Teu reino, para sempre ao Teu lado. É o que pedimos em nome de Jesus. Queria agradecer ao pastor Gerson pela mensagem, lembrando que próximo sábado queremos comemorar os 100 anos da Irmã Rosa e vamos curvar a fronte, porque depois teremos um almoço que está planejado, nosso Junta Panelas, e aqueles que planejaram que se sintam bem também. Agradecemos, Senhor, pela mensagem que ouvimos, pedimos a Tua bênção para todos que aqui estamos e os alimentos que foram preparados, em nome de Jesus. Amém.